Fala pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, já começo pedindo desculpas pela minha voz, que eu estou um pouco rouco, estive um pouco resfriado, gripado, mas vamos para o nosso vídeo, que é o que importa, turma, mesmo com essa voz. E no vídeo dessa semana, do nosso radar semanal, a gente vai ver os seguintes pontos, as nossas ações do nosso radar, Fleury e Copa. A gente também vai ver a maior alta da semana passada na B3, a maior queda da semana passada na B3 e o nosso quadro de operações encerradas, tá, pessoal? Análise dos mercados com as principais ações do Brasil e dos Estados Unidos. Começa agora o Radar Semanal. Começando com Fleury, turma. Fleury está sem oportunidade de entrada. A máxima na semana passada foi em R$ 16,83 e a mínima em R$ 16,21, pessoal. Uma queda superior a 2,5%, tá? Vamos no papel, turma. Aqui está o papel de Fleury, pessoal. E como vocês podem observar, essa semana Fleury fez uma correção, mas não chegou nem nessa região aqui que eu comentei na semana passada, nem também aqui no nosso retângulo amarelo, que era onde a gente estava aguardando o Fleury dar uma oportunidade para a gente poder entrar no papel. Então, turma, Fleury, no momento, sem oportunidade, como vocês podem observar, o gráfico de Fleury está mostrando uma correção. Não sabemos se vai chegar nessa região aqui, tá? Ou até mesmo no nosso retângulo amarelo. O que sabemos, turma, é que vamos aguardar, como a gente já vinha aguardando esse tempo todo, o papel de Fleury dá uma boa oportunidade para a gente na região que a gente gostaria de entrar. Então, se for lá no nosso retângulo amarelo e der uma boa oportunidade com risco bastante controlado, a gente faz a recomendação em Fleury. No momento, nada para ser feito, tá bom, pessoal? Continuando, turma, agora a gente vai para a Copa. Copa também, sem oportunidade, turma, fez máxima em $127,08 e mínima em $115,07. Uma queda, pessoal, superior a 5%, turma. Pessoal, aqui está o papel de Copa, tá? Copa está fazendo uma correção um pouco mais complicada para a gente que pretende entrar na compra. Nada para fazer, pessoal? Você vê daqui alguns vídeos, alguns programas passados eu comentei sobre essa região. Cheguei também em vídeos anteriores a falar dessa região. E olha o que Copa está fazendo. Copa está voltando para toda essa região aqui, tá, pessoal? Então, Copa entre os 120... tá? Vou botar 120. Entre os 120 e os 110, pessoal, é muito complicado fazermos uma operação, principalmente na compra, tá? Porque percebam, turma, como o papel está. O papel não conseguiu ganhar essa região, Ele chegou aos $130, mas quando chegou nos $130, ele fez aqui o que é conhecido no mercado como uma estrela cadente. E depois fez essa sequência desses 3 candles, turma, de queda. O que torna muito complicado pensar em fazer uma operação de long, de compra, agora no papel, turma. Então, Copa, a gente tem que aguardar, não necessariamente naquela região que a gente queria antes, mas aguardar o comportamento nessa região, que ele chegou a fazer com o início da guerra lá no Oriente Médio. Então vamos também aguardar em Copa, pessoal? Tem que ter paciência. O mercado de renda variável é assim mesmo e não adianta ter pressa, pessoal. Por quê? Porque se lembra lá no final do ano passado, quando o Copa estava fazendo 150, poxa, pessoal, não dei uma recomendação para vocês entrarem no papel. Copa voltou para a região que a gente queria, pelo menos muito próximo da região que a gente queria, que era em torno dos $105, Copa voltou para 108. Então, não precisa se preocupar, pessoal, porque
Se Copa der uma boa oportunidade aqui, a gente vai passar uma recomendação para vocês aproveitarem a oportunidade, caso a oportunidade aconteça. Pessoal, continuando o nosso vídeo, agora a gente vai, né, para a maior alta da semana passada na B3. Segundo alguns critérios, foi em Apvida, turma. Apvida, quem diria, né? Apvida já apareceu algumas vezes aqui no nosso programa, no Radar Semanal, no ano passado, mas como destaque na queda. Agora ela aparece como destaque na alta e ela fez máxima em R$ 14,17 e mínima em R$ 12,07, pessoal. Uma alta superior a 15%, turma. O papel, pessoal, vocês vão ver de onde ele caiu. Ó, de onde ele caiu. Neto, o que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é um provável agrupamento, tá? Então, quando a gente fez vídeo, eu lembro que foi em novembro, pessoal. Se vocês quiserem checar, né, o que foi falado sobre a Apvida, foi o programa 10, tá? E deixa eu pegar aqui o candle. Deixa eu botar no semanal, turma. Vamos ver aqui. Foi lá em novembro. Foi esse candle aqui, tá, turma? Nesse candle aqui, no programa 10, a gente falou sobre a Apvida. E no programa 12, que foi esse candle aqui, a gente voltou a falar de Apvida, tá? Vou voltar para o diário. E agora a Apvida faz isso, né, pessoal? Como vocês podem ver, a Apvida, né, rompeu essa resistênciazinha aqui anterior e fechou acima dela, tá, pessoal? Uma coisa que eu comento aqui no canal, quase sempre, é o seguinte, o fechamento, tá, foi em R$ 14,09 e a máxima foi em R$ 14,17, tá, pessoal? Então, isso aqui é bacana. Não só o papel ter fechado acima dessa região aqui, desses 3 candles, como o papel fechar próximo da máxima, que por coincidência foi a máxima do dia e a máxima da semana, tá, pessoal? Neto, e aí, o que fazer? Turma, vocês concordam que entrar agora não é uma boa? A Apvida nunca teve no nosso radar alternativo, tá, turma? Por causa da tremenda queda de novembro e dezembro. E ainda caiu mais em fevereiro, como vocês podem ver. Mas aqui, pessoal, a melhor estratégia seria fazer uma venda para esperar o papel corrigir aqui na linha amarela. Mas não vou passar nenhuma recomendação nesse papel, porque o papel está demonstrando força. Não sei se ele vai parar aí para que a gente possa tomar essa estratégia, porque ele pode ir até a região dos R$16. Ele pode ir até a região dos R$16,50, R$16,70. Para nossa estratégia dele voltar na linha amarela, olha só, ele teria que vir, aqui está dando cerca de 15%, né? Mas o nosso stop estaria lá acima de 18%, certo? Ah, Neto, mas ele pode vir um pouco mais. Pode, pessoal. Mas você concorda que no máximo vai ser 1 para 1? Tá vendo, turma? Aqui no máximo vai ser 1 para 1. Então, não compensa nem abrir uma posição para ir ver lá ele testar os 16,50, 16,70, né, aquela região anterior, nem tampouco a nossa estratégia para vir na linha amarela. Turma, continuando o nosso vídeo, agora a gente vai para a maior queda da semana passada na B3, que foi na ação de CIA. CIA também já teve algumas vezes aqui no nosso programa do Radar Semanal. Ela fez máxima em R$ 13,26 e mínima em R$ 11,41. Turma, uma queda superior a 12%, quase 13%. Aqui está o papel, pessoal, de CIA. Tá complicado, tá?
Se a gente fosse fazer aqui, né, aquela estratégia de volta à linha amarela, a gente ia ter tomado um calor aqui, tá, pessoal? Mas teria dado certo, tá? E ele voltou, né, nessa região aqui, ó, de suporte, tá bom, turma? Pra gente ter uma ideia, tá? Se a gente saísse na linha amarela, que a gente ia estar saindo aqui, 7%. Se a gente esperasse vir nessa região, 14%, tá? Então, essa estratégia da linha amarela teria funcionado bastante em C&A se a gente tivesse feito lá no programa. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o programa que foi feito. É recente, tá? O programa 27, agora, né? Do início do mês de abril. Então, a gente trouxe C&A como destaque, né? No início do mês de abril, na alta, e agora destaque na queda no final do mês de abril. C&A também apareceu, pessoal, lá no início de dezembro do ano passado, no programa 13, no radar semanal número 13. Então, como vocês podem ver, né, são duas ações que já apareceram aqui e que são papéis um pouco complicados. Neto, C&A dá para fazer o quê? Turma, C&A, né, a gente poderia fazer, até porque ela está numa região, né, que foi bastante testada anteriormente, essa região dos 11,64 até o 11,20, a gente poderia tentar fazer aquela estratégia de voltar à linha amarela, tá? Mas, eu não vou passar essa recomendação para vocês, tá bom, turma? Por quê? Risco-retorno, turma. Ó, vamos ver. Aqui tá dando... Eu vou botar 9%, tá? Pouco menos de 9%. Cerca de 9%. Tá dando 9%, certo? Qual é o nosso risco, turma? O nosso risco tem que ser aqui, ó. 7%. Tá um pouco mais que 1 para 1, né? Tá um pouco mais que 1 para 1, porque o nosso retorno tá cerca de 9. O nosso retorno tá cerca de 9, certo? E o nosso risco tá cerca de 7, 8, né? Vamos colocar 8% o nosso risco. Pessoal, seria, tá, uma operação arriscada. É um pouco mais de 1 para 1, mas o papel tá bem difícil, assim como o papel de Apvida. Então, nesses papéis que são bastante complicados, pessoal, a gente tem que pedir no mínimo 3 para 1. Então, 1 para 1, um pouco mais de 1 para 1, que é o caso agora de C&A, é muito, muito, muito arriscado, tá? Apesar de ter essa região aqui que pode segurar o papel. Eu não vou passar nenhuma recomendação, mas podemos, né, deixar por curiosidade C&A trabalhar um tempo para ver o que acontece. Mas, pessoal, sem nenhuma recomendação, tá bom? Vamos continuar o nosso vídeo. E aí, turma, vocês têm o quadro das operações encerradas. E é isso, pessoal. Turma, muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Pessoal, peço mais uma vez desculpa pela minha voz, né? Que ela tá um pouco diferente porque eu estive gripado. Quero pedir a gentileza para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. É importante, pessoal, vocês compartilharem também os vídeos aqui do canal, o Radar Semanal, a Análise Semanal e os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo Radar Semanal, turma. As análises contidas nesta transmissão foram elaboradas pelo analista Neto Alves, CNPI-T9820. O mesmo declara que as análises e recomendações aqui veiculadas foram preparadas em conformidade com o disposto na instrução da CVM número 20/2021 e refletem exclusivamente suas opiniões pessoais, produzidas de forma autônoma e independente, sem qualquer tipo de influência externa. Cabe ressaltar que investimentos em ações, contratos futuros e outros ativos do mercado financeiro envolvem riscos, incluindo a possibilidade de perdas financeiras significativas. A rentabilidade passada não representa a garantia de resultados futuros.
O analista não se responsabiliza por investimentos, plataformas, taxas, operações e qualquer decisão tomada pelo investidor é de responsabilidade do próprio investidor.